Gravação iniciada. Retomando então os trabalhos da manhã do dia 12 de novembro de 2020, vamos à apreciação do item 73, conselheiro Nelson, recorrente Isabela Schweng de Almeida ME. Com a palavra, relator. Pois não, é o processo 17.613, 721, 207/2015-09. Exclusão de ofício do Simples Nacional. Como já está na ementa, eu não estou conhecendo o recurso, mas primeiro vamos entender os fatos. Recurso voluntário apresentado em face do acordo da 4ª turma da DRJ Brasília, que julgou manifestação de inconformidade improcedente. Então, quanto aos fatos, que em 1º de setembro de 2015 foi emitido pela DRF Vitória o ato declaratório executivo ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional por débitos com exigibilidade não suspensa, com efeito jurídico a partir de 1/1/2016, primeiro dia do ano calendário subsequente à infração. Eu colacionei aqui o ADE, mas o anexo 1 é que chama atenção. A contribuinte, ela ficou mais de 30 meses sem recolher nada no Simples. Começou lá em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. São mais de 30 meses sem recolhimento no Simples, né? E ela, assim como já na primeira instância, e nesta instância, ela não está preocupada em regularizar os débitos, não. Ela diz que ela se apega em conceitos que ela tem e que a legislação do Simples não tem disposição legal para excluir quem está no Simples. Que débito não é razão para excluir do Simples. Né? Então, ela se apega em conceitos constitucionais, né, da isonomia, da livre concorrência, né, conceitos que estão na Constituição Federal que ensejam a criação do Simples, né, todos aqueles princípios. Então, são fundamentos jurídicos constitucionais que ela invoca, né? Livre iniciativa, né? Que é um princípio constitucional. Então, a decisão a qual manteve ela excluída do Simples Nacional, e a decisão, e no recurso voluntário, ela volta a suscitar os mesmos argumentos, né? Argumentos jurídicos constitucionais, doutrinários, livre concorrência, livre iniciativa, né? Então, eu passo aqui ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, porém não preenche todos os pressupostos de admissibilidade, né? No caso, a contribuinte, nas razões de defesa, reconhecendo que os débitos não foram regularizados, nem em tempo hábil e não sei quando, apenas aduziu que a exclusão do Simples Nacional por existência de débitos sem exigibilidade suspensa seria ilegal e inconstitucional, destilando-os e apresentando argumentos jurídico-constitucionais, né? Já resumidos no relatório. Ora, não compete ao CARF, não está na alçada do CARF, conhecer no mérito de alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação aplicada ao caso concreto, vigente no ordenamento jurídico pátrio quando da aplicação. O julgador do órgão administrativo não pode deixar de aplicar a legislação vigente, aplicada ao caso concreto, sob pena de responsabilidade funcional. Também não pode conhecer no mérito as alegações de que a legislação do Simples Nacional fere princípios jurídicos constitucionais,
justamente por falta de competência do órgão administrativo, do julgador administrativo, para enfrentar essas matérias. Falta, não é da competência ou da alçada do CARF conhecer essa matéria suscitada, né? Inclusive, eu aqui menciono a súmula CARF número 2, né? E transcrevo o verbete, né? O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário. E, ademais, eu argumento que, argumentando, né, eu explico que, olha, a lei 123, ela prevê a hipótese de que débitos, antes de ingressar no Simples, a empresa não pode ter débitos vencidos, com exigibilidade não suspensa, e durante o curso do procedimento, durante o curso da sua estada no Simples, também não se pode ter débitos, acumulando débitos meses e meses aqui como um devedor contumaz, né? E o artigo 31, inciso 4º da Lei 123 de 2006, ela empresta lá os termos do artigo 27, inciso 5º, né? A lei que vale para entrar no Simples também vale para sair do Simples, em relação aos débitos. Então, eu faço essa análise, né, que um contribuinte contumaz com débitos fere o princípio da condição da isonomia, né, não toma providências para regularizar os débitos. Isso implica uma concorrência desleal no mercado em relação aos contribuintes que pagam e solvem suas obrigações tempestivamente. Então, o sistema Simples ele tem que ser purgado, ele tem que ser o contribuinte que não respeita as normas do Simples é excluído, para que o sistema seja mantido para aqueles que precisam do Simples e que respeitam o Simples, né, de acordo com as normas vigentes. Então, eu não conheço do recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Eu entendo a sua preocupação, doutor Nelson, bem articulado, mas eu acho que eu ficaria ali na súmula 2, não conheceria todo o recurso com base na súmula 2, não me estenderia naquela, porque dá a impressão que foi conhecido em parte, né, porque o senhor fala... Mas só a título de argumentação, né? Não, só um comentário só. Mas eu volto com o relator, presidente. Doutor Daniel. Eu também volto, eu acho a mesma coisa que o doutor Camerano, na verdade, eu não conhecer conhecendo, né? Que você está, na verdade, enfrentando tudo o que ele alega, né? Então, por isso que eu acho que foi a preocupação, mas acompanha. Se aproveita a oportunidade para dar a informação completa ao contribuinte, porque muitas vezes ele acha que tem razão, mas não tem, né? E, além do mais, a gente já frisando que, olha, de acordo com a Constituição, e está tudo isso... que o contribuinte, quanto mais, ele gera esses problemas no Simples, né? Como diria o Manezinho aqui, viu, Nelson? Tens razão, mas vais preso. Tá entendendo? É isso aí. Doutora Luciana. Doutora Luciana? Acompanho o voto do doutor Camerano, presidente. Doutor Wilson? Acompanha, presidente. Doutora Letícia? Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia? Acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator. Item 75, conselheiro Nelson, recorrente eterna, Indústria Comércio Limitada, EPP. Deixa eu ver, o processo tem que saber o número aqui. 2012-74, final. Tá, 2012-74. Então, o processo 10.183, 720, 890, 2012, 74. Opção pelo Simples Nacional. Como vocês estão vendo aqui já na ementa, eu estou deferindo essa opção. E
no relatório só para frisar os fatos, né? Então, em face do acordo da quinta turma da DRJ Ribeirão Preto, que julgou manifestação de inconformidade improcedente, a contribuinte manejou aqui o recurso voluntário, né? Os fatos. Em 27 de 1 de 2012, a contribuinte solicitou opção pelo Simples Nacional. Entretanto, imediatamente teve a informação da existência de pendências, que em 26 de 2 de 2012, aí na sequência recebeu ciência do resultado da solicitação de opção, impedimento de opção, existência de débitos de natureza previdenciária com exigibilidade não suspensa. Cópia em tela, aqui, né? Resultado final da solicitação de opção. Então, ciente desse indeferimento de opção, a contribuinte apresentou defesa lá na DRJ e apresentou um rol de certidões negativas que informam que realmente nessa data de opção ela não tinha, tecnicamente, não tinha débito nenhum com exigibilidade não suspensa. Tinha débitos com exigibilidade suspensa. Mas a decisão ACO, infensa tudo isso, contrária a todos os argumentos do contribuinte, manteve a exclusão. E eu estou citando aqui no meu relatório, e eu vou citar aqui a página aqui, página 5, a contribuinte juntou 5 certidões negativas. É bom aqui frisar para que se tenha noção assim da amplitude dessa injustiça, né? Juntou cópia de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros emitida em 18 de 11 de 2011, válida até 16 de 5 de 2012. Ora, ela foi excluída quando? Com efeito... Não, ela não foi incluída no Simples a partir de 1 de 1 de 2012. Então, ela está pleiteando o ingresso no Simples 1 de 1 de 2012, a partir daí. E ela apresenta, desse período, certidões negativas. Então, aqui na observação, na página 5, né? Então, tem a primeira certidão válida até 5 de 5 de 2012. Quer dizer, ela comprovou que em janeiro, data da opção, ela tinha certidão negativa. A outra certidão negativa juntou cópia de certidão conjunta, positiva com efeitos negativos de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida em 26 de 1 de 2012, válida até 24 de 7 de 2012. Novamente aqui, no período da opção, ela tem certidão negativa, positiva com efeitos negativos. Terceira certidão. Antes já havia sido emitida a certidão conjunta positiva com efeitos de negativa em 26 de 12 de 2011, válida até 23 de 6 de 2012, que vale por 6 meses, né? 4. Certidão de regularidade do FGTS, situação regular, emitida em 2 de 2 de 2012, válida 30 de 1 de 2012 a 28 de 2 de 2012, também o período da opção. E, finalmente, certidão negativa de débitos municipais da Prefeitura de Várzea Grande, validada até 26 de 4 de 2012. Aí, contribuinte lá do Estado do Mato Grosso. E ainda tem 6 e 7. Certidão positiva de débitos com efeito negativo da Cefaz do Estado do Mato Grosso, de 26 de 1 de 2012, validada de 25 de 2 de 2012. E 7. Pedido de parcelamento de débitos da Receita Federal de 29 de 6 de 2011. Mas, todas essas certidões, a decisão ACO ainda achou pendências, conforme consta no voto do condutor lá. Então, a contribuinte repete os mesmos argumentos da instância ACO, dizendo que não havia débitos vencidos, exigíveis, sem
sem exigibilidade suspensa, né? Na época da opção. Eu passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos. Trata-se de opção pelo Simples Nacional. Né, ela fez uma opção no dia 27 de janeiro de 2012. E depois, no dia 26/2, veio a confirmação de que ela tinha débitos. Mas que débito isso? Tem uma lista de débito aqui. Débito com a Secretaria de Receita Federal do Brasil de natureza previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa. Fundamentação Legal 123, Lei 123, Lei Complementar 123, de 2006, né? E a lista de débitos são 2 códigos aí de inscrição na dívida ativa. Já na primeira instância de julgamento em anexo, a manifestação de inconformidade, a contribuinte comprovou nos autos que na data da opção pelo Simples Nacional, possuía certidões positivas com efeito negativo, com efeito negativo, né? Ou seja, que não havia débitos com exigibilidade não suspensa. E a contribuinte juntou essas certidões que eu já narrei no relatório, né? Entretanto, antes de fazer a remessa dos autos à DRJ, a SAORT da DRJ, da DRF Cuiabá, é aí que começa a confusão. DRF Cuiabá juntou informação fiscal de 20/2/2014, onde consta consignado. Verifica-se que as cobranças de números, aqui as 2 inscrições, 98.6, final, e 43.3, estavam parceladas. Contudo, em janeiro de 2012, havia prestações paga menor. Havia alguns resíduos aí. Resíduos. O contribuinte pagou as prestações, mas com uma pequena diferença. Analisando seus pagamentos, verifica-se que até janeiro de 2012 havia resíduos em aberto em diversas competências. Mas ele pagara todas elas em dia. Mas alguns resíduos havia, porque eram pagamentos com uma pequena diferença. E aí a DRF Cuiabá, ela vai mostrando aí os valores, né, que somando esses resíduos daria 2.248,29 em todos esses períodos que ele foi pagando. Mas ele, tecnicamente, ele não tinha nenhuma prestação vencida. A decisão recorrida, em ofensa aos argumentos e provas juntadas pela contribuinte, manteve o indeferimento da opção pelo Simples Nacional com base na referida informação fiscal, cuja fundamentação do voto condutor é aqui eu transcrevo, e que adotou essa informação da DRF Cuiabá. Nesta instância, então, em suma, a contribuinte pediu a reforma da decisão ACO para tornar sem efeito o termo de indeferimento de opção pela Simples Nacional, pois as certidões positivas com efeito negativas comprovam que na data da opção pelo Simples Nacional não havia débitos pendentes com exigibilidade não suspensa e que seja, então, incluída no Simples Nacional desde 1/1/2012. Então, identificados esses pontos, eu passo aqui a enfrentar. A legislação de regência veda o ingresso e a permanência no Simples Nacional do devedor corriqueiro contumaz. Aqui a gente vê que essa situação não se aplica ao caso. O contribuinte, ele, nos parcelamentos, ele pagara todos os parcelamentos em dia, todas as prestações vencidas, algumas com alguma diferença. Alguma diferença, mas nada gritante. Né, que somadas aí deu lá uma diferença de 2.000 e pouco, né? Então, aqueles argumentos que a gente tem que o contribuinte não toma providências para regularizar os débitos com exigibilidade não suspensa, não se aplica ao caso, porque o contribuinte sempre pagando todas as parcelas. Então, o sistema veda justamente para evitar concorrência desleal, que não é o caso. Que deve se respeitar o princípio da isonomia. Quem está no Simples tem que pagar, porque se você está no Simples e não está pagando, você está ferindo o princípio, né, da isonomia, está atuando como concorrência desleal.
No caso, não se vislumbra conduta alguma da contribuinte que pudesse justificar a vedação de opção pelo Simples Nacional, pois a contribuinte juntou aos autos cópias das referidas certidões. Como atestam a informação fiscal e a decisão AQUA, os débitos seriam resíduos de parcelamentos em curso na época da opção pelo Simples Nacional. Prestações pagas a menor, cujas certidões positivas foram expedidas com efeito negativo, pois os sistemas internos da Receita e da PGFN, quando da emissão dessas certidões, sequer haviam detectado essas diferenças, né? Essas indigitadas diferenças. Na verdade, esses resíduos somente foram consolidados com débitos com exigibilidade não suspensa somente a partir de 30 de 3 de 2012. Ela fez opção em janeiro de 2012. Então, essas diferenças, elas foram acertadas lá em março. Foram consolidadas, né? Foram consolidadas conforme tela aqui que eu transcrevo aqui, né? Um valor era dos resíduos 3.273,06 e outro resíduo é 600,35. Mas eles passaram a ser constituídos ali em março, 30 de março de 2012 e 30 de 6 de 2012. Né? Isso tudo posterior. Essa consolidação foi posterior à opção. Como demonstrado, na época da opção pelo Simples Nacional, tecnicamente, não havia débitos em aberto ou com exigibilidade não suspensa, pois as prestações dos parcelamentos foram pagas em dia, embora algumas prestações tivessem sido pagas com valor a menor, diferenças, resíduos existentes. Mas isso não tem o condão de justificar o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, pois os débitos residuais ainda não estavam consolidados. Nesse sentido, inclusive, foram expedidas certidões positivas com efeito de negativa, né? Não captaram essas diferenças. Assim, deve ser reformada a decisão AQUA e afastar os efeitos do termo de indeferimento da opção, para admitir o ingresso no Simples Nacional da contribuinte com efeito jurídico a partir de 1/1/2012. Por tudo exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Muito bem, doutor Nelson. Doutor Camerano. Pois só viemos tomar conhecimento de eventuais diferenças, né, doutor Nelson, por conta de uma informação fiscal dada por Cuiabá. Completamente divergente do que consta do indeferimento da opção, onde só consta o número da inscrição, que na realidade não era o débito, eram eventuais diferenças. Portanto, não há sincronia aí entre o termo e o verdadeiro débito, se realmente existe aquelas diferenças residuais. De forma que eu acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Eu acompanho o relator, presidente. As certidões são a comprovação de regularidade fiscal do período. Ela provou que estava com regularidade fiscal, né? Então, ela estava pagando as parcelas, o parcelamento estava ativo, a exigibilidade estava suspensa, e ela não podia crer que estivesse irregular de forma alguma, né? Então, acompanho aí o voto relator. Doutora Luciana. Também acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Wilson. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, presidente, mas vou explicar o motivo. Eu acho que aquela certidão que foi emitida não justificaria o fato de que ele não teria o débito, né? Por quê? Porque a certidão foi emitida no dia 18/11 de 2011, cobrindo até 10/5/2012, mas não retrataria a situação fiscal na época da emissão do termo de investimento. Contudo, como existia um resíduo, né? Isso foi a declaração lá da senhora, me parece também, como disse o conselheiro Camerano, me parece que tinha relação com aqueles débitos que constaram como indeferimento. Por esse motivo que eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Muito bem. Doutora Letícia. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente.
também acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2012. Votou pelas conclusões o conselheiro Wilson. Muito bem. Doutor Nelson, item 77, H. Pacheco, Representações Comerciais Limitada. É o último da manhã, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Final 2015-05. Processo 10.805.720.387.2015-05. Opção pelo Simples Nacional. Conforme a emenda aqui, já dá para ver que estou deferindo a opção pelo Simples. Então, só para entender os fatos. É o recurso voluntário em face do acordo da 4ª turma da DRJ Brasília, que julgou manifestação de inconformidade improcedente. Então, em 30 de janeiro de 2015, a contribuinte solicitou opção pelo Simples Nacional. Entretanto, vem aquela informação inicial, né, a pendências. E aí, depois de 30 dias, pelo menos 30 dias, vem depois uma decisão, um termo que vai confirmar ou não, né? Então, esse termo não confirmou, tomou ciência desse termo do resultado de solicitação da opção, impedimento de opção, existência de débitos inscritos em dívida ativa da União, com exigibilidade não suspensa, conforme termo de indeferimento de opção, e do qual aqui eu colaciono, o excerto. Que débito seria esse? É um débito que foi inscrito lá em 8/11/2013, né? Código de Receita 3551 IRPJ. Já na primeira instância, a contribuinte alegou que foi dado entrada em um pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União em 22/1/2014, visto que houve erro de preenchimento da DCTF quanto a esse débito de IRPJ, de setembro de 2010. O mesmo débito ele foi confessado em 2 DCTFs. Então, teve que tirar esse débito, porque ele pagara, mas estava se cobrando em duplicidade. O valor é 1.394,48. É o débito do terceiro trimestre de 2010 e que também foi informado lá no 4º trimestre. Então, houve um erro de fato. Só que a contestação do ADE, do termo de indeferimento, e esse outro pleito que ela fez junto à PGFN, eles andaram separados, divorciados. Quando chegou a manifestação de inconformidade na DRJ, a DRJ diz, o seu pleito lá, junto à PFN, desse débito lá que você pretende reformar, revisar lá o débito, que um erro de fato, ainda não foi apreciado e não tem efeito suspensivo esse tipo de defesa lá na PFN. E julgou, manteve o indeferimento da opção pelo Simples Nacional a decisão da DRJ. Então, o contribuinte ele reiterou essas mesmas alegações na sua manifestação do seu recurso voluntário. E depois, mais adiante, como os processos demoram para serem julgados, em 2017 ele juntou o resultado lá.
que ele pediu a revisão lá, que o débito havia sido computado em duplicidade, que ele confessou em duplicidade em DCTF. E a própria Receita analisou isso e deferiu. Mas, olha, realmente o débito não existe. Houve um erro e já estou comprovado. Na verdade, eu já relatei, o adiantei. Mas vamos lá, então. O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos da admissibilidade, portanto, conheço o recurso. Então, é esse débito do RPJ que foi inscrito em 8/11/2013, né? Na primeira instância, o contribuinte alegou esse erro de fato, mas ele tinha duas defesas, uma lá, numa outra, no âmbito da PGFN, e a sua manifestação de inconformidade aqui. Então, a decisão a qual ela diz, olha, aquela defesa que você fez lá, nem sei se vai prosperar, e não tem efeito suspensivo. Né? Então, manteve o indeferimento da opção. Né? Manteve o termo de indeferimento. Nas razões do recurso, nesta instância, então, a contribuinte novamente reprisou as razões. E, por último, em 2/2/2017, agora a data exata, 2/2/2017, juntou cópia do resultado da revisão de débitos inscritos em DAO. E RPJ, ou seja, juntou cópia do despacho decisório número 20/2017 da DRF Santo André, onde consta que restou comprovado o erro de fato. O débito foi cancelado. E eu transcrevo aqui o resultado, né? Dessa revisão que foi cancelado o débito. Por todo o exposto, lá, eu estou lendo aqui o resultado daquela manifestação da DRF Santo André, fica justificada a ocorrência de erro de fato no preenchimento da DCTF, competência de setembro de 2010, referente ao IRPJ Código 2089, o que permite a modificação do valor inscrito nos termos das instruções normativas supracitadas. Né? Assim, sendo, defiro o pedido de revisão dos débitos inscritos, cancelando-se a inscrição 82.13.019/227/60, de acordo com os presentes, de acordo com as considerações aqui da fundamentação. Né? Como demonstrado, o débito que deu causa ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional era inexistente. Restou cancelado pelo fisco. Assim, deve ser reformada a decisão ACOA para afastar desde o início os efeitos do citado termo de indeferimento de opção, para deferir a opção da contribuinte pelo Simples Nacional com efeitos jurídicos a partir de 1/1/2015, que é o que ele pediu. Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário e é como voto. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Também acompanho, temos então por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2015. É isso, né, doutor? 2015? Só faltou na primeira folha do... Isso, é 2015. Deixa eu ver aqui. A opção dele foi 30 de janeiro de 2015, então é 1/1/2015. Muito bem. Eu pediria a Fabiana que interrompesse a gravação, nós estamos encerrando a parte da manhã do dia 12 de novembro de 2020. Ok, Fabiana, por favor.